Salve pessoal, começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós teremos a correção da atividade 2. Bem, primeiro exercício, complete as equivalências observando o exemplo. Então nós temos aqui raiz cúbica de 64 igual a 4. Isso é equivalente a gente falar que 4 ao cubo é igual a 64, porque 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Esse exercício era para a gente observar que a potenciação e a radiciação são operações inversas, assim como a adição e a subtração, e a multiplicação e a divisão, certo? Então aqui, letra A, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Isso é equivalente a 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, que é igual a 25, certo? Letra B, raiz quadrada 16. Lembrando, se o índice aqui não aparece nada, é porque o índice ele é igual a 2, certo? Raiz quadrada de 16 é igual a 4. É equivalente a 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é igual a 16. Letra C, raiz quadrada de 36. Qual é o número, pessoal, que nós temos que multiplicar duas vezes por ele mesmo para chegar no 36? Esse número é o 6, né? Por que é o 6? Porque na nossa equivalência, nós temos que 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36, certo? E a letra D, observando aqui, pessoal, na letra D nós não tínhamos a raiz quadrada de 81, e sim a raiz quarta de 81. Então nós temos que pensar em um número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo vai ser igual a 81, certo? Então, esse número, ele era igual a 3, certo? Por quê? Nós temos que 3 a quarta vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81, tá? Se você ficar na dúvida, é só você fazer as contas, ó. 3 vezes 3 é igual a 9, 9 vezes 3 é igual a 27 e 27 vezes 3 é igual a 81. Bem, vamos agora para o exercício 2. Nós tínhamos que determinar o valor das raízes. Agora era simplesmente escrever o resultado, tá? Então, raiz quadrada de 81, qual o número que multiplicado duas vezes por ele mesmo é igual a 81? 9, né? 9 vezes 9 é igual a 81. Raiz quinta de 32, qual o número que multiplicado 5 vezes por ele mesmo vai ser igual a 32? Nesse caso, a resposta era 2, né? Então, se você multiplicar o 2 5 vezes, né, por ele mesmo, nós vamos chegar no 32. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó. Essa multiplicação aqui, ela é igual a 32, certo? Letra C, raiz cúbica de 64, que foi o nosso exemplo aqui de cima, né, da atividade 1. Então, a raiz cúbica de 64, o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que vai dar 64, é o número 4. E na letra D nós temos aqui uma raiz cúbica de menos 8. Então, qual o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai ser igual a menos 8? Então, nesse caso, será o menos 2, tá? Então, se você multiplicar o menos 2 3 vezes por ele mesmo, nós vamos chegar no menos 8. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Lembrando da regra de sinal, menos com menos
vai dar mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ó, se eu multiplicar o menos 2 3 vezes, né, por ele mesmo, eu chego no menos 8, que é o resultado da nossa raiz cúbica de menos 8. Agora, exercício 3. Resolva as potências com expoente fracionário. Então, nós temos aqui 4 elevado a meio e 4 elevado a 5 meios, certo? E aí eu trouxe uma observação da nossa aula, tá? Quem não conferiu ainda essa aula, tá? Vai aparecer aqui para vocês, ó, o card com essa aula. Mas eu trouxe aqui também, ó, essa observação. Quando eu tenho, então, um expoente fracionário, eu posso escrevê-lo, né, na forma aqui de raiz, onde o meu denominador vai se tornar o índice e o numerador vai se tornar o expoente aqui, ó, certo? Então, nós podemos aplicar essa mesma propriedade aqui na letra A e na letra B, tá? Então, é só a gente perceber o número que está em cima vai aqui no expoente, o número de baixo no índice. Então, aí nós ficamos com 4 elevado a meio, vamos colocar na raiz. O número de cima, ó, se nós observarmos, ele vai como expoente, no caso é 1, eu vou representar aqui, não precisaria representar, né? Porque qualquer número que não apareceu o expoente aqui é porque o expoente é 1. E o número de baixo, nosso denominador, ele vira o índice. Então, também lembrando, né? Quando não tem o índice é porque é raiz quadrada. E agora fica bem mais fácil, né, pessoal? Raiz quadrada de 4, qual o número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo que dá 4? É o 2, né? 2 vezes 2 igual a 4. E vamos também fazer essa relação aqui para a letra B. Então, nós temos o nosso... Vamos escrever primeiro aqui, né? Isso. Aí a gente fica com o denominador, ele vira o índice. E o numerador vira o expoente. Certo? E aí, pessoal, qual o número, né? Nós podemos resolver essa expressão e resolver essa raiz de que maneira, né? 4 elevado à quinta potência, isso é igual a quanto? Vamos lá, ó. É a mesma coisa que nós fazermos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, certo? E aí, nós ficamos com... Nós vimos, né, na atividade anterior que 4 ao cubo é o mesmo que 64, né? Então, se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4, vai ser igual a 64. E 4 vezes 4 é igual a 16. Então, eu posso multiplicar 64 por 16 para encontrar quanto vale 4 à quinta. Tá? Então, fazendo a conta aqui, ó, 64 vezes 16, nós vamos ficar com 6 vezes 4, 24, 6 vezes 6, 36, mais 2, 38. 1 vezes 4 vai dar 4, 1 vezes 6 vai dar 6. Vamos somar. 4, 8 mais 4, 12. 6 mais 3, 9, 10. Ó, ficamos com a raiz quadrada, aqui no caso de 1024, certo? E aí, qual é o número que, multiplicado 2 vezes, vai ser igual a 1024? Se a gente pensar, por exemplo, 30 vezes 30 é igual a 900. Só que nós estamos aqui com 1024. Então, a gente poderia tentar 31. Se a gente tentar, por exemplo, o 32. Então, deixa eu achar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 32 vezes 32. Que imagine, nós temos então que pensar em um número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo que vai dar
o 1024. 30 vezes 30 dá 900, número abaixo ainda. Agora, 32 vezes 32, será que dá 1024? Se for, é a nossa resposta. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 3 dá 9. Então, fazendo a conta aqui, nós ficamos com 4. 6 mais 6 vai dar 12. E 9 mais 1 dar 10. Então, nós temos 1024. Então, a nossa resposta é igual a 32. Beleza? Exercício 4 agora, pessoal. Nós temos: resolva as operações com radicais. Então, nós temos que lembrar que quando nós estamos fazendo uma soma de radicais, o nosso índice e o radicando aqui, eles precisam ser iguais. Então, nós temos 2 vezes o raiz de 3 mais 7 vezes o raiz de 3. Então, como nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3, nós podemos fazer a soma. Então, nós vamos ficar com 2 mais 7 vezes o raiz de 3, e 2 mais 7 é igual a 9 raiz de 3, certo? Na letra B, vai valer da mesma forma, só que agora nós temos uma subtração. 10 raiz quadrada de 5 menos 2 vezes raiz quadrada de 5. Também nós podemos fazer aqui a subtração. Então, nós vamos ficar com 10 menos 2 raiz de 5 igual 10 menos 2 vai ser igual a 8 raiz de 5, certo? Bem, agora na letra C, nós temos que fazer a soma, porém, nós temos, ó, o índice é o mesmo, porém o radicando é diferente. Então, nós vamos ter que fazer uma decomposição por fatores primos aqui no 18 para encontrar, no caso, um radical com o mesmo radicando, certo? Para a gente poder fazer essa soma. Então, vamos lembrar, ó, eu tenho aqui o 18. E aí, em fatores primos, 18 dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. 9 não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, nós temos que 18 eu posso escrever também da seguinte forma. Posso escrever como sendo 2 vezes 3 vezes 3, né? 2 vezes 3 vai dar 6, e 6 vezes 3 dá 18. Mas eu também posso escrever como sendo 2 vezes 3 ao quadrado, não é mesmo? 3 vezes 3 não é 3 ao quadrado? E por que nós vamos escrever desta forma? Porque agora nós vamos substituir o 18 pelo 2 vezes 3 ao quadrado, certo? Então, nós vamos ficar com 2 raiz de 2 mais. Aí aqui nós temos a raiz quadrada. No lugar do 18, eu vou substituir pelo 2 vezes 3 ao quadrado, certo? E aí nós temos 2 raiz de 2. Aqui nós temos uma multiplicação, né? Lembrando, pelas propriedades, nós podemos escrever, por exemplo, como sendo aqui raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? E aí nós vamos ficar com 2 raiz de 2 mais a raiz de 2 vezes... Lembrando de outra propriedade, se nós temos o índice e o expoente iguais, né, nós podemos tirar o 3 da raiz, né? Vamos dizer assim. E aí a gente fica com 3 raiz de 2. Agora, nós temos uma soma, né? E o nosso radical, ele é igual. Então, 2 mais 3 vai ser igual a 5, 5 raiz de 2, tá? Então, vamos escrever isso, ó. Eu vou ficar, então, com 2, que está multiplicando o raiz de 2, mais 3, que está múltiplo, só está aqui invertido, né, pessoal? Poderia escrever 3 raiz de 2 também. Então,
mais o 3, que também está multiplicando raiz de 2, multiplicado pelo raiz de 2. Então, isso vai ser igual a 5 raiz de 2, certo? A letra D, nós temos aqui raiz quarta de 2 multiplicado pela raiz quarta de 8. Se a gente lembrar das propriedades, a gente pode escrever essa multiplicação da seguinte maneira. Posso colocar todo mundo na mesma raiz, então vou ficar com raiz quarta de 2 vezes 8. E aí, pessoal, quanto que dá 2 vezes 8? A gente vai ficar com raiz quarta, 2 vezes 8 é igual a 16. E aí é só a gente pensar em um número que multiplicado 4 vezes vai ser igual a 16. Este número é o 2, né? 2 vezes... se eu fizer 2, lembrando da equivalência lá do exercício 1, né? Por que que é 2? Porque se eu fizer 2 elevado à quarta, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 é igual a 16, certo? E a letra E, nós temos a raiz quadrada de 25 dividido por 9, tá? Lembrando também das propriedades, eu não sei, aqui, para simplificar, a gente pode escrever como sendo a raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 9. Agora, ficou um pouco mais fácil, né? Porque a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 9, fica mais, a gente sabe. Qual é a raiz quadrada de 25? Qual o número que multiplicado duas vezes por ele mesmo é igual a 25? É o 5, né? 5 vezes 5 é igual a 25. E raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, nós temos aqui como resposta, né, 5 terços. Vamos lá, pessoal, agora exercício 5. Assinale a alternativa correta. A racionalização de 7 dividido pela raiz de 7 resulta em... Então, aqui a gente tem uma raiz no denominador. Então, não é muito usual a gente deixar a raiz no denominador, então a gente faz a racionalização, como foi explicado na aula. Como nós vamos efetuar, então, essa racionalização? No caso, raiz de 7, então nós vamos multiplicar. Lembrando que se eu multiplico em cima e embaixo aqui por um mesmo número, eu vou ter uma fração equivalente, certo? Então eu vou multiplicar pelo raiz de 7. Por quê? Se a gente observar, olha o que vai acontecer. 7 vezes raiz de 7, eu vou ficar com 7 raiz de 7. E quanto que dá, pessoal? Raiz de 7 vezes raiz de 7. Estou multiplicando, ó, raiz de 7 duas vezes. Então, eu posso escrever como sendo raiz de 7 ao quadrado, certo? Essa é uma das formas da gente resolver. Aí eu vou ficar com 7 raiz quadrada de 7. E lembrando, quando o índice e o expoente são iguais, que a gente pode tirar da raiz e ficar com 7. Nós temos aqui uma multiplicação, ó, tá? Como aqui é uma multiplicação, a gente pode simplificar essa expressão. Eu posso dividir, então, em cima e embaixo aqui por 7, não é mesmo? Então, eu posso dividir 7 dividido por 7 é igual a 1. Vamos fazer aqui, ó. Se eu dividir aqui por 7 e dividir aqui também por 7, a gente vai ficar com 1 vezes a raiz de 7 e 7 dividido por 7 também 1. Só que 1 a gente pode, né, não precisa escrever. Então, a resposta é raiz de 7, certo? Então, quem marcou a letra A, acertou. E eu deixei para vocês também um desafio, certo? Esse desafio dizia o seguinte: calcule a área de uma das faces de um cubo que possui volume igual a 125 metros cúbicos. Então, a gente sabe que o volume desse cubo ele é igual a 125 metros cúbicos. Eu quero saber qual é a área de uma das faces do cubo. O que é uma face de um cubo?
a face de um cubo é o mesmo que um quadrado, certo? Então, se eu descobrir quanto vale a aresta desse cubo, eu vou descobrir quanto vale a área de uma das faces do cubo, que na verdade é um quadrado. Então, nós temos que o volume é igual a 125 metros cúbicos. Como que eu calculo o volume de um cubo? Vamos lembrar, não era a mesma coisa que aresta ao cubo? Então, para calcular o volume do cubo, não basta eu multiplicar aqui, ó, aresta vezes aresta vezes aresta. Então, qual é o número, se a gente pensar, o volume é 125. Eu tenho que multiplicar o A aqui, que está sendo a minha aresta, 3 vezes, né? Porque A ao cubo não é A vezes A, para ser igual a quanto? Para ser igual a 125. Então, qual é o número, pessoal, que multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai ser igual a 125, né? E esse questionamento que eu estou fazendo é a mesma coisa que nós calcularmos a raiz cúbica de 125, não é mesmo? Nesse caso, o número seria o 5. Então, o valor do A, o valor da aresta desse cubo é igual a 5. Porque se eu fizer 5 vezes 5 vezes 5, eu vou chegar no 125. Mas o exercício queria saber qual era o valor da aresta do cubo? Não. Ele queria saber qual era a área de uma das faces desse cubo. Mas agora fica mais fácil para nós, porque nós já sabemos que a aresta desse cubo ela é igual a 5, né? E aí, para calcular a área da face, é só nós fazermos aqui a área do quadrado. Então, aqui vale 5, aqui também. Então, a área do quadrado nós sabemos que é o quê? Lado vezes lado. Então, seria só eu fazer o A vezes o A. Então, a área dessa face aqui seria 5 vezes 5, que é igual a 25 metros quadrados, certo? Bem, pessoal, essa foi a correção da atividade 2. Espero que tenha auxiliado vocês. Deixe as suas sugestões e dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo.